A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Sou o professor Eduardo, estou aqui com o pastor Georgen. Muito bem, Eduardo. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma aula da EBD. Amém. E juntos estaremos comentando a lição de adultos da CPAD. Estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, a congregação Boa Esperança do Setor 2, dirigida pelo nosso pastor Georgen, que nos dá a honra de estar aqui hoje comentando esta lição. Amém. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 6. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações ali no sininho para que você possa estar recebendo em primeira mão todas as lições que aqui forem gravadas no canal EBD em Estudo. Se puder também, compartilhe o nosso vídeo, curte cada vídeo para que o YouTube possa entender e dar mais influência aos vídeos que aqui forem gravados no nosso canal. A lição de número 6 tem por título Uma igreja não conivente com a mentira. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a igreja em Jerusalém, todos os aspectos, todas as características da igreja em Jerusalém, a igreja primitiva ali em Jerusalém. O textual está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 3, que diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática diz, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, que é professor, estará fazendo a leitura bíblica em sala de aula que está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Nessa lição nós temos 3 tópicos. No primeiro, nós vamos apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. No segundo, nós vamos mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. No último tópico, iremos falar sobre a valorização da santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Na introdução, nós vemos que o texto que vai ser lido em sala de aula diz respeito à mentira e vai falar exatamente sobre o episódio de Ananias e Safira, que está escrito em Atos, no capítulo de número 5. Aquele casal que combinou entre eles, entraram em comum acordo para falarem algo que não era verdade. No momento em que eles venderam a propriedade, retiveram parte daquele valor e informaram que foi vendido por outro valor. E aí, esse episódio onde nós vemos claramente a aplicação da mentira dentro da própria igreja, a igreja primitiva, ali logo após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo já havia descido ali no cenáculo sobre todos que ali estavam em Atos capítulo 2, e a igreja estava vivendo uma grande comunhão. Todos estavam ajudando uns aos outros, vendendo o que tinha para ajudar os irmãos, e era uma coisa linda que o Espírito Santo estava fazendo naquela igreja, naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros anos. E a gente vai ver quando aparece esse casal chamado Ananias e Safira, e eles contam uma mentira para poder se beneficiar, de certa forma, ali no meio da congregação, no meio dos primeiros cristãos que ali estavam em Jerusalém. E nós vemos ali a aplicação da consequência do pecado, da mentira que foi realizada ali por aquele casal. E nós sabemos que com Deus não se brinca, e que todo pecado tem as suas consequências. E a consequência do pecado desse casal ali foi imediata. E é sobre isso que estaremos falando nessa lição de número 6. Muito bem. Então, feita a parte introdutória, aqui para o nosso professor Eduardo, não complementando, mas falando algo sobre Ananias e Safira, eles, na realidade, veja, a igreja estava repleta de bênçãos de Deus. A igreja estava em pleno desenvolvimento. E ali, Ananias e Safira, na verdade, mesmo sendo ali discípulos da palavra de Deus, dos apóstolos, eles serviram como instrumentos de Deus. Aliás, instrumentos de Satanás, do diabo. Eles, na verdade, estavam a serviço do diabo, o chamado pai da mentira. Então, nessa primeira parte, desse primeiro tópico que nós vamos falar, a gente vê o diabo, o pai da mentira.
Então, é da natureza de Satanás mentir. Então, toda mentira é satânica. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, escutem bem, às vezes a mentira ajuda a viver. É engano de Satanás. Porque o que ele sabe fazer é enganar as pessoas. Então, não caia, você como crente, nesse provérbio popular, que às vezes a mentira ajuda a viver. Não é verdade. Então, saiba que a mentira é totalmente da natureza satânica. Então, a Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Então, como é que pode provar isso aí? É só ver a Bíblia, o que está escrito em Atos 5:3. Atos 5:3 diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Observamos, irmãos, que motivado pela cobiça, mas que cobiça? O que é que eles queriam, professor Eduardo? Eles queriam, naquele momento em que eles viram que muitos irmãos que tinham suas propriedades ou herdade, como está no texto da lição, estavam vendendo as suas propriedades e doando para que a igreja em comunhão, em koinonia, vivesse aquele momento. Então, o que é que eles pensaram? Nós vamos vender a propriedade, vamos fazer de conta que estamos entregando todo o dinheiro. Eles não precisavam vender, já tinham outros vendendo. Mas quando eles decidem, isso é importante a gente colocar, frisar, eles não precisavam vender. Mas quando ele se propôs a vender, e Satanás induziu, obviamente, ele colocou no coração deles, e eles juntos, né, arquitetaram esse ardil, esse engano, em dar e entregar para os apóstolos aquela quantia, reservando uma parte para eles como lucro. Sim. E também querendo, de certa forma, se promover perante a igreja, perante os apóstolos, como se estivesse verdadeiramente entregando todo o valor da venda. Então, a gente observa que Satanás, ele sempre está por trás de toda mentira e todo engano. O apóstolo Paulo, ele também viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Lembra que o mágico queria, inclusive, saber quanto é que custava, né? Para que Paulo pudesse passar para ele, vamos dizer assim, dicas, não é? De como aqueles milagres aconteciam. Então ele viu em Elimas exatamente também esse espírito de engano. Então, queridos, o diabo será sempre mentiroso, viu? O diabo será sempre mentiroso. Nunca ele mudará. E as pessoas que praticam também a mentira, e você bem conhece, no mundo, no Brasil, pessoas que mentem descaradamente. Esses são filhos do diabo. Pastor, professor Eduardo. É verdade. Segundo subtópico, dando continuidade a este tópico, né, o diabo, pai da mentira, diz, a mentira como um ardil maligno. E nós vamos ver nas escrituras que o diabo, né, como já bem falado aqui, ele é o pai da mentira, ele usa esse recurso, né, que não agrada a Deus, para atrair muitas pessoas. Foi assim lá no Jardim do Éden, né, quando ele chegou para Eva, primeiramente enganou a Eva, né, e depois, consequente, Adão. Ele primeiro conversou, plantou no coração deles um desejo, né, que eles conseguiriam através dessa mentira, pois eles acreditavam que seriam verdadeiramente iguais a Deus, né, mas eles tomaram conhecimento do bem e do mal, no momento em que eles comeram o fruto que o Senhor ordenou que eles não comessem. Então, é um ardil do maligno, porque é um dos carros-chefes, é uma das manobras mais eficazes que o inimigo utiliza para que venha derrubar o povo de Deus. Não só o povo de Deus, mas toda a humanidade, né? Ele brama como um leão feroz, buscando a todos aqueles que ele possa tragar. Então é assim que o inimigo age. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Ananias e Safira,
E é assim com todos nós, se dermos lugar a ouvir as astutas ciladas do inimigo, né, como nós vamos falar aqui também, se formos dar lugar, o inimigo ele se aproveita da oportunidade para que possa tragar aqueles que assim derem ouvidos a ele. Então nós devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, né, a Timóteo: foge, né, foge dos desejos. Então nós devemos fugir daquilo que não agrada a Deus, fugir do pecado, para que nós não venhamos viver ali no limite do que é certo, do que é errado, mas sempre agir segundo a palavra de Deus, praticar aquilo que é correto, né? As nações, as tribos que viviam ali no limite do Rio Jordão, antes do que aquilo que o Senhor tinha dado na terra prometida, né? A tribo de Ruben, metade da tribo de Manassés, a tribo de Gade, foram as primeiras tribos que foram eliminadas, porque viviam ali no limite. Então, quando os inimigos chegaram, foram as primeiras que foram derrotadas, foram essas tribos. Então, a gente pode aplicar também isso para as nossas vidas. A gente não pode viver no limite do pecado. Eu só vou até aqui, porque daqui para lá é pecado. Não, a gente tem que sempre evitar, fugir das coisas que não agradam a Deus. Viver o máximo de distância que a gente puder, para que a gente não venha dar lugar, né? O inimigo ele é astuto e se dermos lugar, né, a mentira, o engano, o pecado vem sobre as nossas vidas e vem também as consequências, como foi na vida de Ananias e Safira. Muito bem. O terceiro subtópico do primeiro tópico fala: não subestime o inimigo. Não subestime Satanás. O apóstolo Paulo, ele orienta os crentes, isso é importante, a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Porque, conforme está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 10 e 11, o apóstolo ele se dirige à igreja se expressando, olha o que ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Então, tem pessoas que algumas superestimam a Satanás e outras subestimam. Aquelas que superestimam são seus adoradores. São adoradores da mentira, são adoradores do engano. Agora, subestimar é você pensar que você é mais forte. Como disse o professor, eu vou cometer esse pecado até aqui, daqui eu não passo. É porque tem certas ações que aparentemente parecem não ser pecado, professor Eduardo. Por exemplo, buscar a fama não é pecado. Mas qual é a finalidade que você está querendo buscar a fama? Buscar dinheiro, riquezas. A palavra diz que a gente deve buscar a riqueza dos céus, não é? A nossa riqueza está no céu. Mas você ter um melhor emprego, um melhor rendimento, né? Um melhor salário, isso não é pecado. Agora, com que intuito você está querendo buscar ou angariar uma posição? Então, isso pode se tornar pecado. Algo que aparentemente é lícito, até um ponto, mas dependendo da sua intenção em buscar, pode tornar-se pecado. Então, não subestime o inimigo de nossas almas, porque ele aparentemente ele vai mostrar algo bom, que é bom para você, mas lá na frente, na curva, ele está ali te esperando. Então, o apóstolo Paulo ele orientou os crentes a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se, por um lado, nós não podemos subestimar o inimigo, visto que ele já foi derrotado, né, lá na cruz do Calvário, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo também orienta a nós, cristãos, crentes, a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, conforme Efésios 6 e 11. A expressão grega, astutas ciladas, como está no texto, traduz o termo grego metodeias, de onde vem ou onde procede o nosso termo método. Então,
E o que é que tem a ver com isso? Eu quero dizer que o diabo, ele é metódico, ele é meticuloso, ele trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Muitas vezes pode aparecer na sua vida algumas coisas que pareçam boa. Quer ver uma coisa? O cidadão está desempregado. Então, de repente, aparece um emprego para ele degustar bebidas alcoólicas. Mas ele não está desempregado, pastor? Mas isso aí é uma artimanha de Satanás. Não só tem emprego de degustador, não é verdade? Então tem outros empregos. Ah, mas só tem emprego naquela bebida, naquela empresa de bebida alcoólica. Não vá, meu irmão. Deus vai abrir outra porta. Então, vigiemos, porque o diabo é meticuloso e ele trabalha metodicamente para enganar aqueles que estão na luz. Professor Eduardo. A sinopse, né? A sinopse do primeiro tópico fala o seguinte: Satanás, ou o diabo, é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. As mentiras em todos os aspectos, viu? As mentiras no aspecto espiritual, no aspecto econômico, político. Ele afasta as pessoas de Deus usando a mentira. É verdade. A mentira tem várias faces, né? Várias faces, é verdade. O segundo tópico fala o cristão e a mentira. Eita, Jesus. E o primeiro subtópico, mentir é uma escolha. Então, todos nós temos uma escolha. Todos nós acordamos do nosso sono pela manhã e nós escolhemos como nós vamos viver aquele dia, né? O essencial é que nós, como cristãos, devemos, primeiramente, agradecer a Deus, reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, reconhecer a graça e a misericórdia dele, né, de ter nos dado um sono e de podermos ter acordado com vida, com saúde. Então nós temos várias escolhas durante todo o nosso dia. E nós também escolhemos entre pecar e não pecar, visto que nós temos um livre-arbítrio que foi dado, foi concedido aos humanos, né, aos seres humanos. Então nós temos a escolha de pecar e não pecar. Ananias e Safira, eles tiveram a escolha de mentir ou não mentir. Eles sabiam que se eles mentissem, eles poderiam talvez, na mente deles, né, como eles bem pensaram, ter algum reconhecimento, ter algo que viesse a valorizar aquele casal. Mas foi exatamente o contrário, porque ele estava pensando com as coisas do mundo, pensando na sua mente carnal e não com a sua mente espiritual, não em prol do reino de Deus. Então nós vimos que foi uma decisão desastrosa, né? E a mentira nós sabemos que se dá pela língua. E nós vamos ver o Tiago, que escreveu no capítulo 3, versículo de número 6, e diz: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. E sempre orientação a Deus, para que Ele venha, através do seu Santo Espírito que habita dentro de cada um de nós, nos orientar, né, para sermos tardios em falar. Que o fruto do Espírito ele possa estar sempre gerando em nós as coisas que somente o Espírito Santo pode conceder a cada um de nós, né? O fruto do Espírito, o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, a longanimidade, né? Sermos tardios em nos irar, em falar, em proferir algo que vai magoar os nossos irmãos. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de cada um de nós, transformando as nossas vidas e fazendo de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Se for de nós mesmos, nós não conseguiremos, mas somente através do Espírito Santo nós conseguimos essa transformação. E a mentira, não é? Visto que outrora estávamos no mundo, fazendo as coisas do mundo, mentindo, praticando as coisas que não agradavam a Deus, né? A mentira era só mais um pecado. E para muitos, né, é considerado um pecado pequeno, dependendo até da mentira, né? Porque tem mentiras que podem gerar consequências pequenas, mas tem mentiras que geram consequências muito maiores, né? Mas é pecado, é desobediência a Deus.
foi algo que foi gerado no coração de Satanás, né? Que ele é o pai da mentira. Então, nós temos todos os dias a escolha, a livre escolha de praticar aquilo que agrada a Deus, de praticar a palavra de Deus e não fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Muito bem, professor. O segundo subtópico do segundo tópico fala atraídos pela mentira. Existe um ditado popular que diz que a mentira voa. E as pessoas gostam de coisas que verdadeiramente dêem resultado imediato, enquanto a verdade ela caminha a passos curtos, né? Eu ouvi uma frase essa semana interessante, né? E diz assim: a mentira ela só prevalece enquanto a verdade não aparece. Verdade. Viu? A mentira só prevalece enquanto a verdade não aparece. Trevas e as luzes, né? Então, observemos que, como já foi falado, Ananias e Safira, eles usaram o seu livre-arbítrio para tomar essas decisões. Mas só que eles esqueceram que sofreriam implicações por essas decisões. Observe que a palavra de Deus lá em Atos 5:5 diz: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Veio à minha mente, ao meu coração, quando jovens, né, pessoas jovens, são atraídas por ofertas de emprego lá fora, de ganhar dinheiro livre. Muitas jovens, digo, homens e mulheres, né, atraídos para serem modelos, são levados fora do país e quando eles chegam lá, a princípio disseram para ele que eles iam ser modelos. E quando eles saem do país e chegam em um destino diferente daqueles que disseram que ele iria, passam a ser escravos sexuais. Muitos não voltam, são mortos, não é? Isso a gente sabe disso. Os jornais estão aí dizendo, porque eles foram o quê? Atraídos pela mentira. Acreditaram em um conto de fadas e sofreram as implicações das decisões erradas que tiveram. E não podemos saber, por exemplo, o que se passou na cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que eles quiseram, ou aparentemente, né, queriam obter vantagens com aquela negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis perante a igreja e perante os apóstolos, né, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de também obterem reconhecimento pela igreja, pelos apóstolos e também o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente seria doado ali para a igreja, para a comunidade cristã viverem ali em comunhão. Então, eles mentiram sem avaliar, não é, as consequências da mentira, foram atraídos pelo engano de Satanás e isso serve para que nós não venhamos também a cair nessas ciladas ardis de Satanás. Glória a Deus. Terceiro subtópico, mentir tem consequências. E como a gente já falou aqui, nós sabemos que todo pecado tem consequências, né? Tem um pastor em São Paulo, né, que ele sempre comentava e falava que a mentira é como um cartão de crédito. Você passa agora, né, você não tem limite ali, mas você passou o cartão, mas a fatura vem. O valor daquela compra vai chegar. Então, o pecado, da mesma forma, você usa o cartão do pecado ali, mas você pode ter certeza que a fatura vai vir. As consequências do pecado vai vir. E nós vamos ver que a consequência do pecado de Ananias e Safira foi bem cara. Né? A fatura que eles tiveram que pagar foi bem cara. E é interessante que muitas vezes a gente pode ter um entendimento errado desse episódio, pastor Jorge, e achar que foi o apóstolo que matou, né? Não foi Pedro que matou. Né? A própria palavra vai dizer, nos diz, né, que no momento em que
Pedro questiona a Ananias, né, por que encheu Satanás o teu coração, no versículo 3, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Né? E o versículo 5 vai dizer, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não foi o apóstolo Pedro. Né? Foi uma consequência que veio dos céus, foi divina. Deus estava tratando com os primeiros cristãos ali naquela época para que houvesse, né, um caminho a ser seguido, um caminho a ser trilhado, um caminho de santidade. E é importante que nós venhamos a seguir esse caminho. A gente vai ver que foi uma decisão, uma consequência muito forte ali para aquele momento, mas foi uma decisão, foi algo necessário para que houvesse um temor entre os primeiros cristãos, para que houvesse um caminho correto a ser seguido. Ele vai ver que Deus ele vai tratar com o povo de Israel quando é levado ao deserto também da mesma forma. Muitos dali dos que saíram não chegaram até a terra prometida, por consequência do pecado, mas Deus vinha tratando com o povo, vinha moldando o povo de Israel ali para que pudesse receber a bênção, para que pudesse entrar na terra prometida. Então a gente vai ver Deus tratando de várias formas com o povo de Israel. Da mesma forma, foi um tratamento com os primeiros cristãos e é um tratamento com cada um de nós até os dias de hoje. Né? Mais para frente a gente não vai ver na palavra de Deus em nenhum momento acontecendo uma consequência desse tipo no Novo Testamento, né? Mas a gente vai falar sobre isso nos próximos tópicos, mas sabemos que todo pecado gera consequências. Então, pensemos bem, tenhamos temor, né? Ao vier na mente de cada um de nós o desejo de praticar algo que não agrada a Deus, seja mentira, seja qualquer outro tipo de pecado, sabendo que sempre haverá consequências. Muito bem, então fechando a sinopse, né, do segundo tópico, o crente, o cristão, ele deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira, ele compromete o seu testemunho e a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, se compromete a comunhão com Deus, compromete também a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. Então, o terceiro tópico, queridos, fala sobre a igreja que repele a mentira. Como deve ser toda a igreja. A igreja tem que repelir. A gente não pode passar panos quentes na mentira dentro da igreja. A igreja que não repele a mentira é uma igreja fraca, fragilizada, não adoradora de Deus. Observe, o primeiro subtópico desse tópico, a igreja que repele a mentira, é uma igreja temente a Deus. O apóstolo Lucas, o escritor Lucas, ele destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. O interessante, professor Eduardo, é que morreu Ananias e umas 3 horas depois ela não sabia nem que o marido tinha sido enterrado. Ela chegou e o apóstolo Pedro agora, obviamente tomado pelo Espírito, faz a pergunta a ela se o valor daquela propriedade for aquele que o seu esposo tinha dito, tinha entregue. E ela reafirma que foi aquele valor. Aí ele diz, olha, esses que estão aí foram aqueles que acabaram de voltar de enterrar o teu marido. E ela também dobra os joelhos e falece ali também perante os discípulos, né, e aqueles que estavam ali recebendo Ananias, tinha recebido Ananias e estava recebendo também Safira. Então, esses fatos fez com que a igreja e fora da igreja, as pessoas que tiveram conhecimento daquele fato, passassem a ter grande temor. E, no caso específico, a palavra temor, que é traduzida do grego, não é? Por phobos, que também aparece no versículo 5 desse mesmo capítulo, ela é traduzida com o sentido a priori de medo. Porém, no sentido aplicado nesse contexto, é de reverência e respeito. Passaram a ter respeito e reverência
a igreja de Deus, como Atos 2 e 3 nos fala. Olha o que Atos nos fala, e diz: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, se hoje nas igrejas, permita, meu professor, não acontece milagres, é porque existe algo errado na igreja local. Porque é necessário que exista reverência e respeito. Em outras passagens neotestamentárias, conforme Atos 9, 31, 19, 17, 1 Coríntios 2 e outras passagens, você vai ver exatamente a respeito dessa questão de reverência e respeito na casa do Senhor, uma igreja temente a Deus. Quando a igreja é temente a Deus, os milagres acontecem, viu? Se Deus não tivesse usado Pedro para o intento daquele casal, não tivesse exatamente pelo Espírito Santo, Deus não tivesse efetuado o que ele efetuou para coibir o pecado, se ele tivesse coberto o pecado, a igreja de Jerusalém deixava de se tornar santa e deixaria de se tornar referência para a igreja de hoje e de todos os tempos. Então, o pecado teria entrado na primeira igreja, não é? E sem dúvida causado danos irreparáveis, não só àquela igreja, mas também às igrejas das gerações que passaram, chegando até nós hoje. Então, esse julgamento de Deus, além do fato de punir, não é, o pecado daquele casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de nosso Deus. Não admite pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente. Ah, não, porque ele ou porque ela é meu amigo, nós vamos resolver isso aqui secretamente. Não, não é assim. Não se pode passar a mão em cima do pecado cometido, porque é amiguinho ou amiguinha. A coisa de Deus, a igreja de Deus, tem que ser levada a sério. Então, observe. Então, ninguém pode agir dessa forma, da forma conveniente, e pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Olha, as coisas às vezes acontecem entre os homens, são escondidas do homem, escondida muitas vezes da igreja, mas não é escondido do juízo de Deus. É verdade, pastor. E o segundo subtópico diz uma igreja forte, né? A igreja que repele a mentira. Nosso pastor Jorge falou aqui, é uma igreja temente, uma igreja que teme ao Senhor, que sabe das consequências do pecado, e a igreja que repele a mentira também se torna uma igreja forte, né? Porque uma igreja que repele a mentira não repele somente a mentira, repele vários enganos que podem querer adentrar dentro da igreja, né? E sabemos que a palavra de Deus é a verdade, é o nosso manual. O Espírito Santo inspirou homens a escreverem as Sagradas Escrituras para deixar para nós como manual de orientação aqui na Terra, né? E nós vemos que a igreja dos primeiros cristãos, a igreja primitiva, era a igreja, o nosso pastor Jorge bem falou aqui, que havia sinais e prodígios que havia sendo feito através daqueles cristãos, né? Após ali a descida do Espírito Santo em Atos 2, onde eles foram revestidos de poder, o Espírito Santo, né, como esse livro é conhecido, Atos dos Apóstolos, mas é também conhecido como Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele age através daqueles irmãos, daqueles cristãos, e age até os dias de hoje em cada um de nós, pois nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós vemos o Espírito Santo agindo de maneira muito forte, não somente no capítulo 2, 3, mas em todo o livro de Atos. O Espírito Santo usando homens e mulheres através do seu poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então, uma igreja que repele a mentira é uma igreja forte, é uma igreja que está sob a direção do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, a vontade dele para conosco, ela é boa, perfeita e agradável.
e nós devemos buscar cada vez mais essa intimidade com Deus, nos achegar cada vez mais a Deus, né? A palavra diz, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Então, nós devemos dar o primeiro passo, nós devemos buscar cada vez mais essa intimidade, essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, para sermos cada vez mais orientados e não venhamos a errar, visto que nós estamos em um corpo que é corruptível, ainda estamos em um corpo que não foi transformado, né? Nessa carne, essa carcaça onde nós habitamos, mas estamos sujeitos a pecar, a cair. Mas o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós é que nos ajuda, que nos orienta a seguirmos o caminho que é correto, o caminho que agrada ao nosso Deus, de acordo com a palavra dele. Está escrito no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então devemos seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que foi deixada para nós como manual, para que nós não venhamos desviar os nossos pés. É, pastor? É verdade. Então, a sinopse desse terceiro tópico fala sobre a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Custe o que custar, meu irmão. É a verdade que tem que prevalecer. Chegamos, então, ao final, à conclusão desta lição, que diz o seguinte: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É coisa muito triste nós ouvirmos isso. Infelizmente, ao longo desses meus mais de 34 anos de evangelho, a gente ouve histórias de pessoas que entraram por esse caminho da mentira, permaneceram e tão somente pagaram as consequências na carne e tão somente alguns tiveram ainda a oportunidade de se arrepender e partir com a salvação. Mas é possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso, dizendo, isso não é pecado, não é bem assim, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com a palavra, não é? Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo de Deus. No caso da igreja em Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que se havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente, conforme 1 Coríntios 5:1 diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, misericórdia, não é? Como é haver que abuse da mulher de seu pai. Veja que coisa terrível, não é? Então a gente via isso naquele tempo, na igreja, e infelizmente, eu não vou ler o restante porque o tempo já tem passado. Então, queridos, nós devemos seguir em santidade. Para ter uma igreja forte, temos que fugir do pecado. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que havia pecado. Fica um alerta para todos nós, cristãos, crentes. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Você pode enganar o homem, pode enganar o seu pastor, pode enganar o ministério, pode enganar as convenções, mas não engana a Deus. É verdade. Então que nós possamos escolher todos os dias o caminho da verdade, né? Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade que nós devemos seguir. A paz do Senhor, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.